tarde a todos, estão me ouvindo agora? Agora sim, muito bem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meu nome é Adavil, eu sou gerente de suporte técnico na Pisani Lubrificantes e o nosso objetivo aqui hoje é trazer um pouco de informação sobre sistemas diretos e sistemas indiretos na refrigeração industrial e na refrigeração, vamos chamar assim, comercial também, e na qual a gente vai aqui apresentar alguns fatos importantes e relevantes sobre lubrificantes para a aplicação neste universo. Tá? Então, para vocês conhecerem rapidamente um pouco da Pisani Lubrificantes, nós somos uma empresa que comercializa diversas marcas voltadas para o mundo de lubrificantes especiais. Nosso grande foco hoje aqui é estar falando sobre produtos, por exemplo, da CPI, da Paraterm, da OKS, Cogelsa, Hylomar e também da Clariant, ok? São esses produtos que nós temos um grande foco dentro da indústria, todos voltados para a lubrificação de equipamentos, compressores, sistemas secundários de refrigeração. Dando continuidade, basicamente nós temos aí dois tipos de sistemas dentro da refrigeração. O chamado sistema direto e o chamado sistema indireto. O sistema direto ainda é muito usual dentro da indústria, especialmente quando a gente fala de necessidades de um grande volume de refrigeração para o processo. O grande exemplo disso são os frigoríficos aqui no Brasil, assim como indústrias cervejeiras, na qual o volume de refrigeração necessário se faz por meio da refrigeração direta. As vantagens de uma refrigeração direta justamente é você conseguir trabalhar com o fluido entregando a sua máxima potência, né? Então, hoje dentro da indústria, falando de frigoríficos, você tem o uso da amônia muito presente. A amônia, ao mesmo tempo que ela tem as suas particularidades, vamos dizer assim, ruins, como ser oxidativa, corrosiva, atacar o meio ambiente, da mesma maneira ela é um produto natural, certo? Tem um custo baixo e tem uma eficiência energética muito grande. Ela consegue fazer uma excelente transferência de energia, troca de calor, muito mais eficiente que vários gases HCF, CFCs, HFO e HFC. Okay? O sistema indireto, ele tem como grande vantagem não levar o gás para dentro do processo fabril, certo? E isso é feito basicamente como? Por meio de um chiller, né? Fazendo a troca rápida de calor com um sistema secundário, que é normalmente com água mais um anticongelante, né? A grande vantagem realmente é a questão de você ter melhor controle caso um gás, como no caso a amônia, vaze, de atacar o meio ambiente, de contaminar de repente o processo fabril do cliente, certo? Acho que a grande desvantagem é você ter um limite ali de operação, né? Um limite de operação que vai estar ali em torno de menos 25 graus. Então, em determinadas aplicações, você não vai conseguir seguir tão à frente com água mais o anticongelante por causa desse fator. E dentro do processo de carnes, né, você tem aí menos 30, menos 35, às vezes menos 40 de temperatura de processo. Muito bem. Em cima disso tudo, para o equipamento funcionar, e o equipamento aqui que vai propiciar toda essa funcionalidade do sistema de refrigeração, vai ser justamente o compressor. E o compressor, ele necessita ser lubrificado. Então, quando falamos de amônia ou mesmo HCFC, esses são alguns requisitos muito importantes.
Então, o lubrificante ele tem que ter uma baixa volatilidade, ele tem que ter uma alta demulsibilidade, a capacidade dele se separar da água. Se pensarmos no caso da amônia, ela é anidra e você carrega uma determinada quantidade de água indesejada, mas acaba carregando. Você tem questões operacionais, por ser um equipamento categorizado como aberto. Toda vez que você, por exemplo, dá a partida no compressor, umidade do ambiente acaba sendo absorvida pelo sistema. Estabilidade oxidativa e térmica, né? Pensando no lubrificante, a gente vai pensar sempre em altas temperaturas. O óleo tem que ficar no sistema de lubrificação do compressor e não seguir para o sistema de refrigeração. Então, dentro de componentes que você tem na descarga do compressor, especialmente ali o filtro coalescente ou separador de gás, o óleo tem que ter ali uma excelente capacidade de se separar. Para isso, ele precisa ter uma baixa solubilidade. Quanto menos solúvel o lubrificante for perante o gás que está sendo comprimido, menos ele vai ser arrastado pelo gás para o circuito de refrigeração e mais ele vai ficar onde realmente ele tem que ficar, no circuito de lubrificação da máquina, ok? E assim outros requisitos que ali estão listados. Falando sobre os gases, né? Uma pequena evolução aí da história do uso do gás, conforme ali está descrito. Ainda a amônia é usado muito na expansão direta, né? Por mais que existam talvez aí os movimentos com relação à toxicidade da amônia e vazamento e tudo mais, eu acredito que ela ainda vai continuar sendo amplamente utilizada, certo? Pela sua capacidade de entrega e de eficiência energética, né? E de troca de calor superior aos demais gases que hoje se tem no mercado. Muito bem. Os lubrificantes que são os mais comuns, as bases, os óleos mais comuns que se encontram hoje no mercado, são os que estão aí listados. Os óleos minerais, naftênicos, parafínicos, os óleos minerais hidrotratados ou hidrocraqueados, as polialfa-olefinas, que é o grupo 4, é o primeiro óleo sintético que se encontra no processo de fabricação de lubrificantes, os alquilbenzenos e os polialquileno-glicóis. O mercado brasileiro hoje ele é amplamente, vamos dizer assim, dominado por duas categorias, os óleos minerais e as polialfa-olefinas. Temos equipamentos rodando em uma menor quantidade com o sintético alquilbenzeno. Muito bem. Quando falamos de lubrificação, um dos parâmetros muito importantes é justamente a variação da viscosidade em relação à temperatura. Como o mercado comumente sabe, quando se esquenta um óleo ou o óleo é aquecido, ele perde viscosidade, ou como o pessoal muitas vezes fala, fica mais fino o lubrificante, né? E quanto mais estável é essa curva, ou seja, quanto menor for a inclinação da curva, isso representa que o óleo é mais estável à mudança das temperaturas. Isso é bom e é importante porque garantem muitas vezes a melhor lubrificação dos componentes. Lembrando que apesar do sistema ser de refrigeração, o óleo lubrificante não trabalha na temperatura menos 30, por exemplo, menos 10 ou 0 graus Celsius do processo. Ele trabalha na temperatura que o compressor está funcionando. Então, basicamente, você pega uma sucção do gás trabalhando ali numa temperatura ambiente, 25 ou 30 graus Celsius. Ele é comprimido basicamente hoje por um processo de compressor de parafuso ou os compressores de pistão. E a descarga, certo, vai estar numa temperatura mais alta. Um compressor de parafuso trabalha com uma temperatura de descarga ali de 60 até 70, às vezes 80 graus Celsius. E um compressor de pistão vai trabalhar com uma temperatura de descarga entre 70 e 100 graus Celsius. Então, o que a gente tem que pensar? Justamente é nessas temperaturas que o lubrificante vai estar trabalhando, na temperatura de descarga.
na temperatura de descarga. Depois ele sai, o lubrificante, vai para o seu separador de gás, ou o filtro coalescer, como é conhecido dentro da manutenção das fábricas, para haver a separação do gás, separação do óleo e separação, por exemplo, de água, no caso da amônia, que possa existir ali. Feito essa separação, o óleo ele retorna para o compressor por meio de bomba ou gravidade, conforme a montagem do equipamento, e ali o óleo no filtro coalescente ele vai estar uns 30 graus abaixo da temperatura de descarga, ok? Então ele ainda está quente, certo? E o desejado é que ele esteja um pouco mais resfriado. Então, mesmo ali depois do coalescente, você vai ter trocador de calor, um outro filtro, um filtro ar, como o pessoal chama muitas vezes, ou até refrigerado por amônia, né, por injeção de líquido, enfim, para retornar para a máquina numa temperatura próxima de 50 graus Celsius. Então, você tem várias temperaturas, todas positivas, todas altas. E essa relação de viscosidade com temperatura é algo que vai propiciar melhor lubrificação do equipamento, né? Então, o HTMO que está ali, que é de óleo mineral hidrotratado, por exemplo, tem uma curva, né, muito melhor, muito mais estável perante os demais produtos, inclusive melhor que o sintético alquilbenzeno. Outra coisa que é importante, como você está ali trabalhando com altas temperaturas na descarga, é justamente a volatilidade do lubrificante. Então aqui são valores médios que você tem de um lubrificante viscosidade ISO VG 68, certo? Que é a viscosidade mais encontrada hoje dentro do universo de compressores, seja ele pistão ou parafuso. A viscosidade 68 é a que é usual por todos os fabricantes e por todos os usuários, né? Então, se vocês observarem ali, esse ensaio aqui, ele faz a perda por peso em 22 horas a 100 graus Celsius, e ele vai te mostrar realmente que a volatilidade de um mineral hidrotratado é muito inferior do que os demais minerais. Com isso, você tem também menor nível de óleo sendo reposto dentro do compressor, certo? Assim como o veículo de cada um de nós, de tempo em tempo temos que ir lá observar se o nível de óleo está dentro do aceitável, né? Quanto melhor for o óleo que você usar no seu veículo, menos vai baixar. Da mesma maneira nos compressores, quanto melhor for as propriedades de volatilidade aqui no caso, menos óleo você vai repor no sistema. E outra coisa muito importante é justamente o que? Você medir as alterações de viscosidade do lubrificante ao longo do tempo. Um mineral hidrotratado, você consegue ultrapassar facilmente aí as 4.000, 5.000 horas que um lubrificante mineral parafínico ou naftênico suporta, ok? A nossa experiência sempre demonstrou que dentro de um frigorífico, por exemplo, independente se o compressor é de pistão ou de parafuso, que a vida útil do lubrificante, ou melhor, a viscosidade do lubrificante em 5.000 horas, ela já se alterou. E ela se altera por quê? Por causa da acidez do óleo que se alterou. E isso é devido às altas temperaturas que estão ali envolvidas no trabalho do compressor, é devido à agressividade do gás. A amônia não é um gás leve, então ela vai atacar em cima da estrutura do lubrificante para desestruturar as moléculas dele e ele alterar sua viscosidade. Você tem contaminantes, especialmente a água, como a gente já comentou no início, e isso tudo leva à degradação do lubrificante, certo? Então a nossa experiência demonstra que em 4.000, 5.000 horas, um óleo mineral parafínico ou naftênico já perdeu por completo a sua estrutura química e viscosidade.
Com óleo mineral hidrotratado, você consegue estender essa vida útil aí a 10 mil, 15 mil horas ou até mais. Muito bem. Basicamente com amônia é assim que acontece. E com os gases CFC, HCFC e os demais gases aí, muitas vezes o pessoal chama os gases freon da vida, né? Não é muito diferente, né? Mas as grandes diferenças talvez sejam na complexidade da compatibilidade dos óleos com esses gases, certo? Então, por exemplo, infelizmente aqui no Brasil ainda operamos muito com R12 e R22 no mercado. Você tem alguns frigoríficos de pequeno, médio porte, por exemplo, dentro de perímetros urbanos, onde não é mais permitido usar a amônia como gás refrigerante, certo? E que você está trabalhando com R12 ou R22. Então, basicamente, você tem os óleos minerais são compatíveis ou miscíveis com esses gases, assim como os semissintéticos, certo? E nesse caso aqui, o semissintético é justamente uma mistura de alquilbenzeno com óleo mineral, tá? Os alquilbenzenos, eles puros, você consegue trabalhar numa gama um pouco maior de gás. O poliéster, que é amplamente utilizado hoje pelos usuários que já migraram dos gases CFCs, né? E algumas poucas aplicações com poliglicol, muito voltado para o gás R134A e outros gases hoje mais novos no segmento automotivo, então dentro dos compressores de refrigeração de um veículo. Muito bem. Da mesma maneira como na amônia, os requisitos para um óleo de compressor CFC, HCFC, HFC são esses: manter a viscosidade às altas temperaturas. Da mesma maneira que o compressor de amônia, você vai estar lá aspirando a uma temperatura ambiente, 25, 30 graus. Se ele for um compressor de parafuso, vai estar saindo a descarga entre 60 e 80 graus Celsius. E não muda. Muda o porte do compressor muitas vezes, né? A maioria são máquinas aí na climatização em torno de 30, 40 litros cada máquina, né? Um compressor de amônia normalmente é 100 vezes mais do que isso, né? 100 vezes mais, 300 litros, 400 litros, máquinas pequenas hoje de processo, né? Não carbonizar, não ter depósito de cera, né? Aqui a questão do gás arrastar óleo para a linha, ela é mais presente do que na amônia. Então aqui tem coisas muito importantes que o óleo precisa atender. Então basicamente não tem muita alteração. Quando nós falamos ali do sistema indireto, nós falamos ali de um fluido secundário com água e um anticongelante. Então, quando a gente estava falando ali de um sistema de refrigeração indireto, nós estávamos falando ali de um circuito de gás menor, correto? Um chiller fazendo ali a operação da troca de calor, ok? E o sistema que vai estar indo fazer a troca de calor no consumidor, dentro da fábrica, né, é justamente água mais um anticongelante. Os possíveis anticongelantes que temos no mercado são justamente os que estão aí listados. O álcool, por exemplo, extraído da desalcoolização da cerveja, é amplamente utilizado pela indústria, né, cervejeira. O custo é quase literalmente zero, né, para isso. Você tem o monoetileno glicol, que não é categorizado como um produto para ser utilizado na indústria alimentícia, porque ele tem uma toxicidade. O monopropileno glicol, esse sim é possível você tê-lo como um anticongelante atóxico,
certo? Para se trabalhar na indústria alimentícia. E você tem também os chamados sais de potássio, que também são categorizados como possíveis de serem atóxicos, né? E que inclusive conseguem trabalhar aí em temperaturas negativas em torno de menos 50 graus Celsius. Os sais de potássio, ele é muito mais utilizado em um sistema, por exemplo, da indústria de sorvete, onde você tem a utilização do sal como congelante nas chamadas picoleteiras, né? Então, consequentemente, o que acontece? O sistema secundário nessa indústria, quando tem um vazamento de água com anticongelante, acaba contaminando a picoleteira. Então, na indústria de sorvete, utilizar como anticongelante junto com a água um produto base sal de potássio, né, vai ajudar a não contaminar o produto. E as temperaturas mais baixas. Se você pegar um monopropileno glicol, você consegue trabalhar em torno de menos 25 graus Celsius de temperatura. Okay? O monoetileno glicol também está próximo dessa temperatura, mas ele não é atóxico. E o álcool que poderia ser utilizado, você tem outros problemas. Você tem o problema, por exemplo, de segurança, né? O álcool, quando pega fogo, você não visualiza, certo? Então, no ato de você fazer o carregamento do sistema com álcool, existe um risco pela estática de você ter um incêndio. Sem contar que você não tem nenhum anticongelante base álcool já aditivado contra corrosão, sem os bactericidas, para a água não apodrecer, né? Porque a água acaba envelhecendo, né? E acaba perdendo suas propriedades. Muito bem, então a função do anticongelante, além de não deixar a água congelar, afinal de contas, abaixo de 0 graus, a 0 graus a água já não flui, né? Então o anticongelante vai permitir que a solução aquosa consiga trabalhar em temperaturas mais baixas. E para isso, ele também precisa ter uma transferência de calor, ele na base dele com os seus aditivos, ter uma transferência de calor eficaz. Ele precisa ter uma proteção contra o congelamento e a ebulição. Ele tem que também colaborar para não ter um efeito que faz com que, muito próximo do ponto de congelamento, estoure a tubulação. Afinal de contas, quando a água congela, ela tem uma tendência de expandir, certo? E nessa expansão térmica que ela ocorre, que ela vai aumentar o seu volume, ela rompe tubulação. Então o anticongelante tem que ajudar a não ocorrência desse tipo de problemas. A proteção contra a corrosão, é lógico, e se nós formos pensar hoje aí, você tem sistemas secundários trabalhando com tanque de aço carbono, a tubulação aço carbono, as válvulas inox, você tem bombas fazendo o fluido circular. Então você tem ali rolamentos de aço na bomba, você tem diversos componentes metálicos envolvidos. Então a proteção contra a corrosão num fluido anticongelante, ela é bem complexa. Ela é bem complexa porque você tem diversos tipos de metais. Compatibilidade com vedações, você vai ter vedações ali no circuito. Que ele não seja inflamável, como eu comentei aqui, o tema do álcool. O risco é muito grande, né? E infelizmente o álcool, quando pega fogo, você não enxerga, você não vê pegando fogo, né? Isso é até pior, né? Ter a estabilidade química e térmica, pela operação que ele vai estar trabalhando, né? E ser durável. As pessoas que utilizam, por exemplo, o álcool como anticongelante, muitas vezes, ao longo de um ano de trabalho, tem que fazer várias correções com volume de álcool que acaba evaporando, mesmo um sistema 100% fechado, ele não é hermético, então você vai ter fugas, o álcool vai evaporar, ok? Você vai ter a proliferação de bactérias na água,
Então tem que estar lá fazendo correções com antibactericidas no circuito, e isso onera. O álcool é barato no começo, mas ele onera depois dos anos, ao longo dos anos, certo? Muito bem. Então, como eu estava comentando, proteção contra corrosão. É muito importante que você possa ter aí algo que atenda amplamente. Ali na foto está mostrando um ensaio onde tem ali cobre, solda, tem latão, tem aço, tem ferro fundido, alumínio fundido, certo? A 88 graus Celsius e 2 semanas aí de trabalho diretamente, né? E o aspecto exatamente é aquele ali que vocês veem, zero corrosão. E isso aqui é dado não pela base, sim por produto acabado e adequadamente aditivado. Muito bem, vamos falar um pouco aqui sobre 3 casos de sucesso. 2 na refrigeração, um refrigeração direta com amônia, um outro caso de sucesso com refrigeração indireta por meio de chiller, direta também com hacks, ok? E um caso de sucesso com um anticongelante nosso. Aqui nós temos uma informação de um lubrificante mineral hidrotratado que operou no cliente, um compressor de amônia, é um compressor Frick, por 30 mil horas sem perder suas características. 30 mil horas. Nenhum óleo mineral parafínico ou naftênico suporta isso tudo, tá? O produto aqui no caso é um produto que nós, Pisani, comercializamos aqui no Brasil. Comercializamos aí há mais de 10 anos, ok? O cliente está super satisfeito com o desempenho do lubrificante, né? E tem um desempenho parecido, se não em algumas situações superiores aos sintéticos base polialfalefinas que tem no mercado, né? E com o custo competitivo. Não é obviamente não é um custo de um óleo mineral aí tradicional, vamos dizer assim, de refrigeração, que com 5 mil horas já perdeu suas características, mas não tem o custo do óleo sintético, né? Então nós temos aqui um custo-benefício muito grande. Aqui um outro caso de sucesso com um sistema hack de compressores, onde o cliente utilizava um óleo de baixa performance e que ele tinha constantes quebras, passou a utilizar ali um óleo base poliéster, 100% poliéster. Infelizmente temos aí no mercado alguns produtos que não são integralmente poliéster, e isso traz problemas para aplicações, especialmente nas aplicações HFC, que não tem a compatibilidade com os óleos minerais. E o cliente observou que ele teve uma economia em um ano de 15 mil reais nos seus equipamentos. Isso aqui é um relato dele. Ele tinha problemas de umidade, né? Quando falamos de compressores semi-herméticos, você tem que ter todo um cuidado na operação de troca do lubrificante. Muitos fabricantes, que inclusive temos fabricantes aqui presentes na nossa feira, né? Num dia como hoje, que está chovendo, com a umidade alta, mesmo fazendo a operação com o vácuo, a recomendação é não fazer a troca do lubrificante para não correr o risco de colocar absolutamente nada de umidade para dentro da máquina, que vai deteriorar não só o lubrificante, mas todo o circuito de refrigeração de um sistema direto ou indireto com equipamentos herméticos, semi-herméticos. Ok. Aqui também um caso de sucesso com um sistema utilizando anticongelante, ok? O cliente utiliza monopropileno glicol puro em água, 90 mil litros o sistema, trabalhando aí a menos 10 graus Celsius. Ele tinha aí sérios problemas de oxidação por ser um monopropileno glicol puro, né? O monopropileno glicol, ele pode ser categorizado como atóxico? Sim.
porém ele puro, cadê os aditivos contra a oxidação e corrosão? Não tem. Ah, mas é mais barato de repente do que o seu produto, Davi, o que você comercializa? Com certeza, né? Está faltando a carga de aditivos, então vai ser mais barato. Mas vai trazer consequências. Então, após um ano aí de abastecimento, ele teve diversos problemas com as placas de chiller, rompimento de válvula pela linha por causa da oxidação e corrosão. E a solução qual foi? Infelizmente ele teve que ter um gasto aí maior, né? Ele fez todo o esvaziamento da linha, fez a troca dos componentes que ali estavam danificados, certo? Fez uma limpeza também com monopropileno glicol ali, diluído em 1:4, e entrou com a nossa solução. O resultado, durabilidade esperada de 8 anos. Por que de 8 anos? Porque nesse caso é um produto que nós comercializamos, todo o pacote de aditivos presente nele propicia que não haja a formação de bactérias. Então, se a água não, usando um termo mais chulo, não apodrece, certo? Se ela não apodrece, ela não vai atacar o anticongelante, não vai acelerar o processo aí de corrosão, oxidação, congelamento do fluido, porque daí vai perdendo suas propriedades. Como ele não é um produto evaporável, né? Mesmo o sistema ali não é hermético, mas ele se mantém ali no sistema. Então esses são os benefícios de se utilizar um anticongelante, no caso aqui monopropileno glicol, atóxico, com uma carga de aditivação adequada. Aí aqui, assim como os outros dois casos, é uma venda de valor. Quanto custa o produto? Eu acho que o custo do produto aqui é o de menos pelo tempo que ele propicia de vida, segurança para o sistema, certo? E obviamente você vai ter um payback rápido aí com produtos de boa qualidade.